a gente não converter. Só se você quiser o passaporte direto para o inferno. Não é possível. E uma delas falou assim para mim: pastor, mas eu já fui batizada quando eu era criança. Falei: minha filha, depois de 7. Pastor, mas o meu valeu ou não valeu? Falei: a senhora quer saber mesmo? Ela falou: quero. Eu falei: valeu só para te fazer mal. Porque até hoje ela está sofrendo por causa daquele dia. Ela falou: não é possível. Eu falei: te provo na Bíblia. Só tem uma Bíblia. E a Bíblia dos católicos é boa, porque lá fala tudo assim, sabe? Não tem eufemismo. A coisa é clara. Na Bíblia de evangélico, que tudo nós damos um jeitinho para falar. Melhor Bíblia para ensinar sobre idolatria é a Bíblia dos católicos. Pastor, por que lá fala claro? Porque ninguém lê? Mas pode ser claríssimo, ninguém lê mesmo. Agora, olha bem, que tremendo. Quando algum espírito maligno escondido de trás de uma imagem de escultura, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse, por detrás das imagens se escondem espíritos. E aqueles que oferecem nos pés de uma imagem de escultura, não sacrificam a Deus, mas a demônios, porque detrás das imagens se escondem demônios. E não quero que sejais participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios, do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Meu Deus. Quem foi levado lá no pé de uma imagem de escultura quando era bebê no colo, batizado? Quem foi? Não, confessa, porque agora já foi. Confessa. É muito importante a confissão, porque é na confissão que Deus vai quebrar a maldição. Quem foi, diga: eu fui. Eu declaro que nesses 3 dias Deus vai... Ouça o que eu vou dizer. Todo contato com a obra da idolatria gera roubo, máculas, feridas. Tem gente, ouça o que eu vou dizer, que nunca conseguiu terminar a faculdade por causa daquele dia. Porque no dia que seu pai te levou, te consagrou a uma imagem de escultura, um demônio roubou de você o seu diploma. Tem gente que nunca conseguiu ser feliz no casamento. Sabe por quê? Porque naquele dia, a sua felicidade no matrimônio foi roubada por um espírito maligno, no qual você foi levado, entregue, consagrado, e com testemunhas, que são padrinhos, que te dão junto. Está cheio de evangélico, ó, sendo padrinho lá no altar da idolatria. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a criança e dando para um demônio. No altar da idolatria, na mão de um sacerdote idólatra. E nem fique ofendido, porque eu prego isso na Renovação Carismática Católica e ninguém se ofende. Não vê você, crente florzinha de Jesus, ficar... Eu sou uma florzinha de Jesus. Cantou tanto que acreditou. Não pode tocar aquela murcha. Não. Malachi sabe. Me chama para pregar na Renovação Carismática, eu ponho lá a verdadeira adoração e falo só de idolatria. Preste atenção. Você foi roubado. E aqui, na nossa aula prática, você vai fechar os teus olhos. Você vai ver o espírito que estava de trás da imagem. Estou te garantindo, você vai ver. Você vai ver com seus olhos espirituais qual era o espírito. E ele vai te falar o que te roubou. Ou eu mudo de nome, porque o Senhor tem poder. Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A autoridade no nome do Cristo de Deus. E pelo poder do nome de Jesus eu te garanto que tudo que estava escondido na sua vida vai vir na luz. Você vai entender porque que algumas coisas na sua vida não foram para frente. E na hora que quebrar, você vai tentar de novo. E você vai ver como você vai concluir. Irmão, está assim de gente, ó, que não conseguiu terminar nem o ensino médio. Por quê? Porque está debaixo de influência maligna.
foi roubado quando criança. Deus vai mudar a tua sorte. Tem gente que nunca conseguiu ter dinheiro. Por quê? Porque ficava jogando dinheiro naquela cestinha no pé de uma imagem de idolatria. Por que não conseguiu ter dinheiro? Porque sua mãe fez um voto e você foi lá pagar. Que foi assim comigo. Mamãe fez um voto. Eu nasci com pneumonia. Fiquei 90 dias no hospital depois que nasci. Aí minha mãe falou, se curar, vou levar ele para levar um buquê de rosa em Aparecida do Norte, no pé de Aparecida. Quando eu fiz 7 anos, mamãe me colocou no ônibus, olha que eu já era da igreja. Meus tios já tinham me ensinado que era errado. E mamãe me levou assim mesmo. Porque ela, olha como é que é mãe, né? Ela faz a promessa que tem que pagar a gente. Quem já passou por isso? Eles fazem a promessa, você que tem que pagar, que você tem com isso. Aí ela comprou um buquê de flores. Me levou lá em Aparecida do Norte. Eu nunca tinha visto aquilo. E lá é a capital da idolatria. Vi um homem cruzando aquela rampa, com o joelho sangrando, esfolado na carne viva de joelho. Veio não sei quantos quilômetros para trás de joelho. Falei, meu Deus, se um crente fosse assim para jejuar, não ficava um diabo nessa terra. Olha o que os caras fazem por causa de um Deus falso, e o nosso povo para um Deus verdadeiro é uma preguiça danada, tudo é difícil. Que Aparecida, você sabe o que é, né? Serviço mal feito de crente. Claro, o que diz a Bíblia? Que quando você entrar em uma casa e pregar, e as pessoas se converterem, suas imagens idólatras, você tem que pegar, quebrar, reduzir a pó. Aparecida, certamente, não é coisa nossa de brasileiro. Porque pensa num povo racista. É o povo brasileiro. Ah, pastor, não é não, você fala isso porque você é branco. Eu é que sei te dizer. Entendeu? Porque eu mesmo cheguei lá na renovação carismática e disse assim, quem crê que a mamãe de Jesus era negra, levanta a mão. Ninguém. Nenhuma santa alma levantou a mão. Ninguém acredita que ela era negra, gente. Ninguém. Eu falei, então quem é essa negra que está falando que é a mãe dele? Aqui no Brasil tem uma se passando por mãe dele. Quem crê que ela era amarela como os mexicanos? Ninguém levantou a mão. Eu falei, então Guadalupe é o quê? Quem acredita que ela era branquinha do olho azul? Ninguém levantou a mão. Eu falei, então, quem é aquela Fátima que está lá em Portugal dizendo que é a mãe dele? Que detalhe, em cada lugar ele tem uma mãe diferente. Irmão, a idolatria nos chama de burros. A idolatria brinca com a nossa inteligência. Como que uma pessoa só pode ter esse monte de cor, esse monte de nome? Tem uma historiadora em Campo Grande que ela fez uma pesquisa e reproduziu algumas imagens de Maria. Achou mais de 2.000 imagens diferentes, mais de 2.000 nomes diferentes. Maria não sei do que, do socorro, da boa morte, da perpétuo socorro, não sei o que, blá, 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 blá. É de Fátima, é Lourdes, é não sei o que, Rainha do Céu, não sei da onde. Bom, mais de 2.000, vamos supor que só 2.000. E vamos supor que uma seja a mamãe de Jesus de verdade, vamos respeitá-la. Agora me responda uma coisa, quem são as outras 1.999? Que estão por aí, dizendo que é a mãe dele. E a idolatria nos afronta. Porque, irmão, todo idólatra pede respeito, mas não respeita ninguém. É engraçado. A imagem de Aparecida, que tem patente de generala nessa nação, que um chefe das Forças Armadas tem que bater continência para aquilo, saiu de Aparecida do Norte, foi em São Paulo, foi ao Rio, foi a Brasília e voltou para Aparecida do Norte. Custo, R$500 mil há 8 anos atrás. Saídos da onde? Dos cofres do governo. Em cima do quê? Um caminhão de corpo de bombeiros, a mais alta honraria do Estado brasileiro.
Sabe quando é que anda em carro de corpo de bombeiro? Quando volta com medalha de ouro. Quando volta com o primeiro lugar na Copa, que se ficar em segundo, vai andar em carro nenhum. Um general de guerra que voltasse para casa com uma vitória na guerra. Ela foi num carro de corpo de bombeiros. Sabe o que mais? Com escolta da Polícia Federal, Serviço de Inteligência da Nação, Guarda Nacional, Polícia Civil e Bombeiros. R$500 mil. Quem te perguntou? Onde foi que você votou isso? Quem respeitou o seu direito constitucional de opinar acerca de como gastarão o dinheiro público? Quem respeitou o seu direito? Aliás, quando deram patente para ela de generala, você votou aonde? Quem votou aonde? Quem pediu sua opinião? Não, sabe o que fizeram? Fizeram uma votação e puseram esse negócio às escuras e passaram nessa votação e ortogaram, e deram, e assinaram, e colocaram lá, sabe, na lei, escreveram lá e votaram a favor sem que você descobrisse. Detalhe, num Estado laico. Né? Tudo bem, eu sei que Estado laico não é Estado ateu, mas é laico. Não deveria, pelo menos não deveria financiar a idolatria. Quem está por aí? Fica calmo que você está sendo liberto. Amém? Não te encurvarás a elas, nem a servirá. Olha aqui para mim. Servir. Outra tradução. Nem lhes prestará culto. Nem lhes prestará culto. Ou seja, culto e serviço é a mesma coisa. Como que se diz culto em inglês? Por quê? Porque servir e cultuar é a mesma coisa. Quando que eu cultuo uma imagem de idolatria? Quando? Posso te dizer? Está preparado? Está preparado? Quando você busca a lenha para a fogueira. Quando você corta a bandeirinha. Quando você arrebenta a pipoca. É tudo serviço prestado a uma imagem de idolatria. Porque a festa junina, que na verdade de junina não tem nada, porque pode perguntar para qualquer padre que ele vai te explicar, a festa que nós chamamos junina, feita em junho, na verdade é a festa de São João e São Pedro. Que são antiguíssimos. Porque antes de chamar João e Pedro, sincretismo religioso,